Bom, galera, seguindo na nossa segunda parte da correção dos exercícios de termoquímica, a gente tinha parado no 21, vamos para o 22 agora. Aqui no 22 a gente tem uma tabela com energia de ligação. A gente já sabe que se trata de energia de ligação, a gente vai usar a fórmula entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos. E além disso, sempre lembrar da regra do mais ou menos. Aqui no CH4 eu tenho 4 ligações CH. No 2O2, eu tenho uma ligação OO, mas como eu tenho 2 aqui do balanceamento, 2 ligações. Então, já devem ter percebido que a gente leva em consideração o número do balanceamento em basicamente, praticamente tudo, né? No CO2, a gente tem 2 ligações C dupla O. Na água, a gente tem 2 ligações OH, mas por conta do 2 do balanceamento, a gente fica com 4 ligações OH. Né? A gente tem, então, substituindo os valores de CH, OO, C dupla O e OH, lembrando que os valores que vão entrar no C dupla O e no OH, por causa da regra do mais ou menos, vão vir negativos. A gente tem reagente mais o produto, né? Só que como a gente tem o sinal de mais, com esses valores que vão ser negativos, a gente fica com menos. Nesse caso aqui ele conta ali uma historinha, mas o que interessa mesmo é perceber que a reação está escrita e juntamente do produto formado a gente tem 63,7 kJ. Toda vez que a gente tiver energia depois da seta, essa reação é do tipo exotérmica. Se tivesse aparecido antes da seta, seria endo. Então, é como se juntamente do hidróxido de cálcio fosse liberado 63,7 kJ de energia. Então, exotérmica ficaria entre B e C. Só que exo libera e não absorve. Né? Então, questão de conceito bem bobinha. Outra questão de conceito. Aqui o que a gente tinha falado anteriormente, né? A energia está antes da seta. Então, endotérmica. Na respiração, energia depois da seta, exotérmica. Né? Então, os reagentes da fotossíntese são os produtos da respiração. Né? Se a gente pensar aqui que essa reação é uma invertida da outra, por isso uma é endotérmica e a outra é exotérmica. Os reagentes da fotossíntese são os mesmos da respiração? Não. Ambas são combustões completas? Não, também, né? Porque para ser combustão precisa do combustível reagindo com O2, aqui a gente tem CO2 com água. E está falando que ambas são exotérmicas, ambas são endotérmicas. Cada uma é de um tipo, já que elas são uma contrário da outra. Na 25, a gente tem a combustão completa de 1 mol de butano. Né? Aqui ele também não fala quem é. Mentira, fala assim na tabelinha, tem aqui o C4H10. Deu para a gente também quanto vale o valor da entalpia dos participantes dessa reação. Então, a primeira coisa que eu faço sempre é escrever a reação. Então, a reação de combustão completa do butano vai ser ele reagindo com o O2, dando CO2 e água. Balancear, né? Equacionou, balanceou. Aí, esse número de balanceamento vai ser levado em consideração. Aqui na tabela, a gente não tem o O2, o dado sobre o O2, porque substâncias simples têm entalpia igual a zero, então a gente já elimina esse resultado. Como então a gente conhece a entalpia dos participantes dessa reação e não a ligação, né? A gente conhece a molécula inteira, a gente vai aplicar produto menos reagente, levando em consideração sempre os valores de coeficiente estequiométrico. Por isso, o CO2 vem multiplicado por 4 e a água multiplicada por 5. E a gente chega que a resposta é a letra E. Né? Já bateu aqui, libera 2.877,3 kJ. A gente fazer uma análise aqui, a letra A já viu que está errada. O somatório dos coeficientes estequiométricos da equação é 26. Não, né? A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, pois o processo é classificado termoquimicamente como endotérmico, e como deu negativo, a gente sabe que é exotérmico.
O carbono existente no CO2 encontra-se em seu estado intermediário de oxidação, possuindo NOx mais 2. Falso também, né, gente? Porque aqui a gente tem NOx mais 4. Então, errado. Eu tinha colocado o gráfico para mostrar a letra C, né? Entalpia dos produtos menor do que a entalpia dos reagentes. Até aí está verdadeiro, né? Mas não é endotérmico. Aqui só para falar do NOx. Oxigênio é menos 2, vezes 2 dá menos 4, carbono para zerar, mais 4. Outra questão onde a gente tem outra matéria junto, né? Aqui está falando sobre oxirredução e sobre termoquímica ao mesmo tempo. Então, como a gente olha aqui a reação que tem o 350 kJ depois da seta, a gente sabe que essa reação é exotérmica, então a gente já consegue eliminar duas alternativas. E aí ele está falando sobre oxidação e redução. A gente já estudou que para saber quem está oxidando e quem está reduzindo, a gente tira o NOx de todo mundo. Se o NOx estiver aumentando, está oxidando. Se o NOx estiver diminuindo, está reduzindo, né? Se a gente for fazer uma análise do magnésio, substância simples tem entalpia igual a 0. Aqui, o pacotinho OH é menos 1 vezes 2. Para zerar, o magnésio tem que ser mais 2, né? Então, ele está indo de 0 para mais 2, o NOx dele está aumentando, né? Então, oxidação sofrida pelo magnésio, que é uma reação exotérmica. Mais uma questão com tabela, energia de ligação, né? Como é orgânico, eu gosto sempre de planificar para conseguir ver as ligações certinhas. E como é energia de ligação, a gente vai usar a nossa fórmula, entalpia dos reagentes mais entalpia dos produtos, e lembrar sempre da regrinha do mais ou menos. Então, antes da seta, uma ligação C dupla C, 4 ligações CH, e por causa aqui do Cl2, uma ligação Cl-Cl. A gente tem também, depois da seta, uma ligação C simples C, 4 ligações CH e 2 ligações CCl. A gente pode jogar aqui os valores, né? Que ele teve que multiplicar por 4 aqui também. E uma coisa que eu gosto de fazer, gente, nessa questão que a gente pode comparar antes e depois da seta, é que coisas iguais a gente pode simplesmente cancelar. Isso aqui não precisa entrar na sua conta, né? Então já deixa um pouquinho mais fácil. Cada minuto, cada segundo numa prova conta, né? Então, aplicando a nossa fórmula, a gente vai ter os reagentes mais os produtos pela fórmula. Mas, como a gente tem a regrinha do mais ou menos, os produtos serão negativos. O mais da fórmula com o menos, que esses valores têm que ficar, a gente acaba ficando com o sinal negativo de uma vez. Qual alternativa contém apenas fenômenos endotérmicos ou apenas fenômenos exotérmicos? Cai muito isso daqui, essas bobeirinhas, né, gente? Lembrar desse diagrama aqui que a gente faz sobre os estados físicos da matéria. Por exemplo, na letra A, queima do carvão, exo, combustão, exo, só que evaporação de um líquido. O líquido evaporando e virando gás, precisa aumentar a temperatura, então é endo. Então não pode ser a letra A. Secagem de roupa, a roupa seca porque o líquido vira gás, então endo. Ebulição da água, ebulição da água é ela saindo do líquido e indo para o gás, endo também. Derretimento do gelo, é sólido indo para o líquido, endo também, então, tá, letra B. Aqui, combustão, exo, formação da geada, evaporação dos lagos, já não dá certo também. Evaporação dos líquidos, secagem da roupa, explosão dos fogos, né? Então, aqui, só lembrar dessa bobeirinha do início da matéria. Mesmo sem ler essa loucura toda aqui do enunciado, a gente já percebe que a gente tem 3 equações que a gente conhece o ΔH e uma que a gente não conhece.
Então, a gente já sabe que é lei de Hess. Bom, fazendo o nosso comparativo aqui, a gente tem C6H12O6 antes da seta. Aqui a gente tem depois. Para colocar na mesma posição, vou inverter essa equação. O O2 a gente não vai mexer, porque ele aparece nas 3. Eu preciso de 6 CO2 depois da seta. Eu tenho um CO2 antes da seta. Então, eu vou ter que inverter e multiplicar por 2 para eu conseguir mexer no CO2. E eu tenho 6H2O depois da seta. Aqui a água está depois da seta, mas a quantidade está errada, então eu tenho que multiplicar por 6. Fazendo todas essas operações que a gente julgou necessárias e sempre, claro, colocando essas aplicações matemáticas no ΔH, então aqui era negativo, fica positivo, multiplico por 6, inverto o sinal e multiplico por 6. Né? Fazendo isso, a gente consegue fazer aquela nossa provinha real e perceber que a gente consegue, desse jeito, chegar exatamente na equação que a gente tomou como base. Né? Para fazer, então, o cálculo do ΔH, a gente soma os 3 valores com as respectivas manipulações que a gente julgou necessária e chega nesse valor. Qual que é o problema? Ele quer energia liberada pela ingestão de 10 gramas de glicose. Então, a gente vai ter que fazer aquela nossa regrinha de 3. Pegando a glicose e fazendo a massa molecular dela, por isso que a gente teve esses dados, a gente vê que é 180. Então, 180 gramas de glicose liberam essa quantidade. Só 10 gramas de glicose vai liberar bem menos, 156,5. 30. 3 equações que a gente conhece o ΔH. Isso daqui já aparenta ser alguma coisa com lei de Hess. Aí ele fala assim: com base nas informações anteriores, complete as lacunas, tornando a afirmação seguinte verdadeira. A entalpia de formação do CS2. Não tem equação, mas por esse dado, a entalpia de formação do CS2, a gente já consegue montar uma fórmula, porque a gente sabe como faz formulação de compostos, reação de formação desses compostos. A gente sabe que uma reação de formação é aquela formada por suas partes mais elementares. Quais são as partes mais elementares do CS2? O C e o S. Né? Então, essa é a nossa reação base. Vamos lá. Um carbono grafite antes da seta, aqui também. 2 enxofres, aqui eu só tenho 1, então eu tenho que multiplicar essa equação por 2, porque a posição já está certinha. E eu quero um CS2 depois da seta. E aqui eu tenho um CS2, esse aqui está antes, então eu tenho que inverter esse valor. Então, eu mantive a primeira, multipliquei a segunda por 2 e inverti a terceira. Aqui que eu multipliquei por 2, o ΔH também foi multiplicado, e aqui que eu inverti, o valor que era negativo fica positivo. Fazendo aqui nossos cortes, a gente percebe que fazendo essas manipulações a gente consegue chegar exatamente na reação que foi proposta. Somando esses 3 valores, com as manipulações aplicadas, a gente vê que é mais 89 o valor de ΔH. E como deu positivo, significa que ela é endotérmica. Essa questão do Enem é aquele tipo de questão que dá vontade de sentar e chorar, porque ele dá para a gente 5 combustíveis e ele pergunta qual combustível apresenta maior liberação de energia por grama. Então, aqui você vai ter que fazer uma regra de 3 para cada um desses compostos. Então, como que eu faria aqui? Eu sei que o hidrogênio libera 286 kJ por mol. Como aqui ele está falando por grama, eu vou ter que ver quantos gramas tem um mol de hidrogênio. Que pelas massas molares que ele deu para a gente, que são as massas da tabela, o hidrogênio tem massa 1, mas como é H2, vai ter massa 2. Então, 2 gramas libera essa quantidade. 1 grama libera X. Para o etanol, a gente teria que fazer a mesma coisa. O etanol é o C2H5OH. Vai calcular a massa molar dele, que libera essa quantidade. 1 grama libera X. O metano, carbono 12 e cada hidrogênio 1. Metano é 16. 16 gramas de metano libera essa quantidade. 1 grama libera X.
e assim sucessivamente. Então, você vai ter que fazer 5 regras de 3 e comparar. Aquelas questões maravilhosas do Enem, né? E a gente percebe que o hidrogênio libera mais energia com menos massa. A 32 é uma questão teórica, né? Ele fala assim: a termoquímica estuda a energia e o calor associados a reações químicas e ou transformações físicas de substâncias ou misturas. Com relação a conceitos usados nessa área da química, assinale a alternativa incorreta. A quebra das ligações é um processo endotérmico, verdadeiro. Por isso que a gente usa a regra do mais ou menos. A regra do mais ou menos é porque, para a gente conseguir romper as ligações dos reagentes, a gente precisa fornecer calor, né? A gente precisa forçar que isso aconteça. Então, é endotérmico. Já a formação de ligações são processos exotérmicos, verdadeiro, regra do mais ou menos. Dessa forma, a variação de entalpia para uma reação química vai depender do balanço energético entre a quebra e a formação de novas ligações. Verdadeiro, é isso que a gente fez aqui 500 vezes já nos exercícios de energia de ligação. Na letra B, a variação de energia que acompanha qualquer transformação deve ser igual e oposta à energia que acompanha o processo inverso. Verdadeiro, a gente sabe que se uma reação libera mais 17, se a gente inverte, vai ter que, se libera 17, ele vai ter que agora passar a absorver 17. A gente faz isso o tempo todo também em lei de Hess. A entalpia H de um processo pode ser definida como calor envolvido no mesmo, medida a pressão constante. A variação de entalpia do processo permite classificá-lo quando endotérmico, quando absorve energia na forma de calor, ou exotérmico, quando libera, verdadeiro. O fenômeno de ebulição e o de fusão de uma substância são exemplos de processos físicos endotérmicos, né? A gente viu lá, sólido para o líquido, do líquido para o gás, verdadeiro. A lei de Hess afirma que a variação de energia deve ser diferente, dependendo de um processo ocorrer em uma ou em várias etapas. Falso, né? Para a lei de Hess, só importa o início e o final, não importa o que aconteceu no caminho. Então, letra E. A33, lei de Hess, né? De cara também, eu tenho uma equação que eu não conheço, ΔH, e eu tenho duas que eu conheço, então eu vou manipular essas duas para chegar na de cima. Vamos fazer comparação. Eu preciso de 3C2H2 antes da seta. E aqui eu só tenho 1, então eu vou ter que multiplicar por 3 essa equação. E eu também preciso de 1C6H6 depois da seta. Aqui eu tenho 1C6H6, só que ele está antes da seta, então eu vou ter que inverter. Quando eu multiplico por 3 a primeira e inverto a segunda, eu consigo cancelar aquilo que não é interessante, né? Multiplicando 2 vezes 3 vai dar 6 CO2 que eu vou conseguir cortar quando eu inverter a segunda. Vai dar 3H2O que vai cortar também. 3 sobre 2 vai dar 15 sobre 2 que eu vou cortar com O2. Né? Então, multiplicando por 3 e invertendo, a gente chega exatamente no que a gente quer. Então, para fazer o cálculo final, é só somar esses dois valores. Óbvio que o 780 vai ter que virar positivo, e aqui a gente tem que ter o menos 310 vezes 3. Tabela de energia de ligação, e aqui ele também não deu a equação para a gente, só que ele fala que ele quer que a gente calcule a entalpia de formação da água. Então, a gente tem H2 mais meio de O2, que dá H2O. Como é formação, a gente sabe que a água tem que ser formada a partir de suas partes mais elementares, ou seja, hidrogênio e oxigênio. Montamos a equação, balanceamos. Como a energia de ligação, a fórmula vai ser a entalpia dos reagentes mais a entalpia dos produtos, regra do mais ou menos. A gente, então, vai aplicar H2 mais meio de O2, né, pegar os dados aqui da tabela, lembrando que eu tenho que multiplicar pelo meio aqui do balanceamento. O mais da fórmula, mas como que está depois é negativo, mais com menos dá menos. 2 vezes o valor do OH, porque a água é o oxigênio ligado a um hidrogênio e ao outro. Então, eu tenho duas ligações OH. Então, vezes 2. 35. Lei de Hess também, porque eu tenho 3 equações que eu conheço, ΔH, e eu quero calcular o ΔH dessa a partir das outras.
Então, eu tenho um CH4 antes da seta. Aqui eu tenho também um CH4, só que depois da seta, então eu vou ter que inverter essa equação. O O2 eu não vou mexer porque ele aparece em duas equações. O CO2 eu preciso de 1 mol dele depois da seta e eu tenho. E 2H2O depois da seta. Aqui eu tenho 1H2O antes da seta, então eu vou ter que inverter e multiplicar por 2. Né? Então, por causa do CH4 eu vou inverter, por causa da água eu vou multiplicar por 2 e inverter também. Aplicando essas, mantive a primeira, inverti e multipliquei por 2 a segunda e inverti a terceira. Vai dar para cortar carbono grafite e o 2H2, né, já que eles estão iguais, só que em lados opostos. E depois de fazer todas essas manipulações e tirar essa prova real que deu tudo certo, eu vou somar esses três valores. Aqui a gente tem a equação, a gente conhece os valores de entalpia do SO2 e do SO3, conhece como um todo, não só uma parte, então não é energia de ligação. Nesse caso, a gente pode ignorar o O2, né, substância simples. Já que a gente conhece o valor de entalpia do SO2 e do SO3 como um todo e não só a ligação, a fórmula que a gente usa vai ser produto menos reagente. Então, dá 123. Só que dá 123 kJ por mol de dióxido de enxofre. E ele está pedindo em 12,8 gramas. Então, vamos lá. Se a gente tira a massa do SO2 na tabela, o oxigênio é 16 vezes 2, 32, mais 32 do enxofre, 64. 64 gramas libera 123. 12,8 libera uma outra quantidade de energia, que é 24,6. Então, tem que tomar muito cuidado, porque já dá uma vontade absurda de vir aqui e marcar a letra A, né? Só que ele está te pedindo numa determinada quantidade de massa. Quem te garante que o que você calculou está certinho, bate com essa massa? Então, tem que fazer mais uma regra de 3. Eita, essa daqui já apareceu tudo direto, esqueci do efeito, né, gente? Que maravilha. Bom, lei de Hess também, com certeza, né? Porque eu tenho uma equação que eu quero saber o ΔH e as outras três eu já conheço, então eu vou manipular as três para transformar nessa. Então eu tenho um magnésio, aqui eu também tenho um magnésio. Sim? Não, tenho 2 magnésios, por isso eu vou dividir por 2. Eu tenho um H2 e aqui eu tenho 2H2. Então, dividir por 2 também para ficar com 1. O oxigênio eu não vou mexer porque ele aparece em duas equações. E eu tenho um hidróxido de magnésio depois da seta. Aqui ele aparece antes da seta, por isso eu vou inverter. Quando eu faço essas manipulações, eu consigo chegar exatamente no que eu quero, porque eu consigo cortar o MgO, cortar a água e somar os dois meios de hidrogênio, de oxigênio, para dar um inteiro. Eu chego exatamente aonde eu queria. Então, o valor de ΔH vai ser eu ter dividido por 2 a primeira e a terceira e ter invertido o sinal para negativo da segunda. A 38 ele fala sobre o ciclo hexano, mas não dá para a gente uma equação, né? A combustão do ciclo hexano. Então, a primeira coisa é a gente fazer essa combustão. Balancear, né? Aqui não está balanceada, deveria, né? Porque tem que levar em consideração os valores de balanceamento. Deixa eu já até arrumar isso. Para balancear aqui, eu preciso de 6 para balancear o carbono, de 6 para balancear o hidrogênio, e eu fiquei com 12 mais 6, 18. Então, eu preciso de um 9 para acertar o oxigênio. Agora foi. A gente conhece também a entalpia dessa reação.
Na presença de um catalisador, em pressão adequados a partir do benzeno, apresentando valor de entalpia de formação igual a menos 156. E ele também dá para a gente da água líquida e do dióxido de carbono. Então, aplicando a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a gente consegue fazer o cálculo de ΔH dessa reação. Então, era pegar o C6H12, fazer a equação, balancear a equação e pegar os valores do ciclo hexano, do dióxido de carbono e da água e jogar na fórmula. A gente não usou o O2 porque o O2 é substância simples. Aqui a gente tem dados de energia de ligação, né? Então, a primeira coisa é a gente pegar essa equação e contar quantas ligações ela tem, né? Então, CH4 tem 4 ligações CH, o ClCl tem uma ligação, no CH3Cl eu tenho 3 ligações CH e uma CCl, e no HCl só uma também. E ele está dando para a gente o valor da entalpia dessa reação, porque a nossa incógnita vai ser quanto vale o CCl. Então, como é energia de ligação, a gente usa a nossa fórmula, a nossa regra. Aplicando os valores que foram dados e lembrando sempre de colocar valores negativos, né, para o que a gente tem depois da seta, a gente chega que o CCl vale 85. Mais uma questão teórica, né? Uma reação de combustão é uma reação exotérmica, na qual a variação de entalpia tem sinal negativo, verdadeiro. Quando uma reação endotérmica ocorre, o sistema formado pelos participantes dessa reação absorve calor das vizinhanças, verdadeiro. Derramando-se gotas de propanona, que é a acetona, na pele, é provocada uma sensação de frio, justificada em razão da evaporação ser um processo exotérmico. Sente sensação de frio porque endotérmico, né? E evaporação em endotérmico, lembrando lá também da mudança de estado físico. A dissolução do H2SO4 concentrado em água é um processo exotérmico que pode ser confirmado pela diminuição da temperatura. Falso, né? Porque se é exotérmico, a vizinhança tem que sentir uma sensação de quente, de calor, então a temperatura seria aumentada. O processo de fusão do gelo absorve calor da vizinhança, assim a variação de entalpia tem sinal negativo. Realmente, para fundir o gelo, né, para sair do estado sólido e ir para o estado líquido, a gente absorve calor. Porém, se é absorção de calor endotérmica, tem sinal positivo. A41, também falando sobre essa questão do, como se fosse na questão anterior sobre a acetona, né, falando sobre o spray, né, tipo de aerosol, essas coisas, e a sensação térmica provocada pelo tecido spray-on, considerado quando pulverizado sobre o corpo, ocorre porque o solvente absorve calor do corpo em um processo endotérmico, né? Então, a mesma coisa quando cai a acetona para conseguir evaporar precisa absorver calor da vizinhança, que no caso é nosso corpo. Aqui na 42, a gente tem um gráfico e pelo gráfico a gente consegue montar equações, né? A gente tem duas reações acontecendo, do bioóleo mais O2 virando CO2 gasoso e água líquida, liberando menos 18,8, e a gente tem também o CO2 gasoso e a água gasosa virando CO2 gasoso e água líquida, e para isso precisou liberar menos 2,4. Então, a gente pode pegar esses dois dados que estão sendo mostrados no gráfico e colocar como se fossem equações. E aí ele pergunta, a variação de entalpia para queima de 5 gramas desse bioóleo resultando em CO2 gasoso e H2 gasoso.
Então, isso mostra para a gente que a gente tem que inverter a segunda equação para que a água gasosa apareça no produto, né? Já que ele está falando que tem que formar CO2 gasoso e água gasosa. Então, eu tenho que levar esses valores para o outro lado, invertendo o valor do ΔH. Desse jeito, a gente consegue fazer com que o bioóleo mais O2 forme CO2 e água, ambos gasosos, que é o que o exercício está pedindo. Soma os dois valores, e o menos 2,4 virou positivo, e a gente tem o valor de ΔH. O problema é que a gente quer 5 gramas do bioóleo, né? Então, a gente ainda tem que fazer uma outra regra de 3. Aqui, no enunciado, ele fala que foi liberada essa quantidade de energia a cada 1 grama, né? Então, 1 grama liberou menos 16,4, que é o que a gente tinha achado anteriormente. 5 gramas, então, liberariam menos 82. Então, aqui também tomar cuidado para não vir de cara marcar o menos 16,4, que é o resultado que a gente acha primeiro. Tem que perceber que a gente quer por esses 5 gramas e não pelo 1 grama, como foi dado. A 43 também uma questão teórica, né? Diferença entre dissolução e diluição. A dissolução é quando você tem um soluto, uma substância sólida e você adiciona água, né, para fazer a dissolução, dissolver esse sólido em água. E diluição é o que você faz, é uma operação que você faz adicionando mais solvente ou mais água a uma determinada solução que você já tem pronta, né, a fim de fazer com que a concentração caia, né? Então, a gente já elimina C e D, então já fica com dissolução. E aí a gente quer saber se é o hot pack ou o cold pack, que ele faz aqui uma explicação no enunciado, falando que o hot pack e o cold pack são dispositivos que ajudam a gente a aquecer ou resfriar objetos de forma rápida. E aí, pelo ΔH, a gente consegue pensar. No primeiro, a gente tem uma reação endotérmica. Se a reação é endotérmica, ela vai absorver calor da vizinhança, vai absorver calor desse objeto, então o objeto vai resfriar. Já na segunda, que a gente tem ela menos 82, que é exotérmica, tem a liberação de calor para a vizinhança. Se esse objeto estiver na vizinhança, ele vai aquecer. Mais uma questão de energia de ligação, uma questão bem injusta, digamos assim, né? Porque olha o desenho que você ia ter que fazer, né? Um pouco absurda a questão. Então, tem 24 ligações CC, 52 ligações CH, 38 ligações O dupla O, por causa do balanceamento. Depois da seta, tem 42 ligações OH, já que cada molécula de água dá para gente 2 ligações OH vezes 26 dá 42. A CO2, uma molécula de CO2 tem 2 ligações C dupla O, então a gente vai ter 50 por causa do balanceamento. Aplicando os valores, a gente chega nos valores antes da seta e depois da seta. Aplicando na fórmula e aplicando a regra do mais ou menos, o que está depois da seta tem que ficar negativo. De novo, a gente chega num valor, mas que ainda não é o valor que realmente ele está querendo na resposta, porque ele está falando que está queimando uma vela que é feita de parafina, C25H52, de 35,2 gramas. A gente tem essa quantidade de energia sendo liberada numa vela com parafina de 352 gramas, né? Então, a gente ainda tem que fazer mais uma regra de 3. O bom é que os valores coincidiram aqui, só andar com a vírgula. Vamos lá, aqui a gente tem duas equações. O sólido virando líquido, gelo virando líquido, e o líquido virando vapor d'água, né? E seus respectivos valores de entalpia. O processo de formação das nuvens, condensação, é exotérmico. A condensação, a gente sabe que é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Estado gasoso para o estado líquido. Então, se do líquido para o gasoso
é positivo, endo, do vapor para o líquido é negativo, exo. Então tá certo. A entalpia de passagem do gelo para o vapor é igual a 51,3. Se a gente pega essas duas equações e soma, a gente consegue cancelar a água líquida fazendo o sólido virar vapor. E aí, como se fosse uma lei de Hess, a gente somaria os dois valores, e realmente dá 51,3. A formação das ligações de hidrogênio em ambas as reações é um processo endotérmico. E a gente sabe que o rompimento das ligações é endotérmico e não a formação. Última, a gente tem aqui uma equação e os dados de energia de ligação. Então, já sabe que vai usar a regra do mais ou menos. Fazendo aqui, a gente tem no monóxido de carbono C-tripla-O, lembrando que uma das ligações é dativa. A gente tem Cl-Cl, que é uma ligação, e tem no COCl2, que é o fosgênio, ele deu até a fórmula para a gente tem duas CCl e uma C-dupla-O, né, que tem que ser levada em consideração. E esse valor das duas CCl e da C-dupla-O vem negativo por causa da regra do mais ou menos. Bom, gente, ficou grande, mas espero que ajude a tirar todas as dúvidas. Espero também as dúvidas de vocês no privado. Beijinho e até a próxima.